Me chamo Carolina, faço licenciatura em Química e estou fazendo esse vídeo para a atividade de estágio 4. E o objetivo é apresentar o meu plano de aula. Bem, eu escolhi falar da Química Orgânica, que segue o currículo mínimo do Estado, para o terceiro bimestre. Para o terceiro bimestre do terceiro ano. E o objetivo da aula é correlacionar a importância do estudo da química orgânica para o cotidiano. Aqui na introdução, para falar a respeito do plano de aula, aqui Lucchesi ele diz que o plano de aula ele é o melhor caminho para o processo de ensino-aprendizagem e que o professor, através dele, tem a capacidade de se organizar e de racionalizar o tempo das aulas de maneira mais eficaz, tanto para ele quanto para os alunos. E de acordo com Santana, esse planejamento de aula ele é dividido em 3 etapas: a preparação e a estruturação, a segunda etapa, o desenvolvimento do plano de trabalho, e a terceira etapa é o aperfeiçoamento, onde ele pode fazer uns ajustes quando for necessário, de acordo com os acertos e as necessidades dele, tanto do aluno quanto do professor. E eu decidi falar sobre a química orgânica e o tema que eu vou abordar será as armas químicas. O tempo da duração de aula, do tempo de duração desse planejamento vai abordar 6 tempos. E para correlacionar essa química orgânica com as armas químicas. E para entender a química orgânica, a sua importância, é necessário estudar as suas conveniências e consequências, né? E o uso dela foi amplo durante a fabricação de armas químicas e também utilizada na descontaminação e na fabricação dos descontaminantes e antídotos dos efeitos adversos que elas causaram. Então eu abordaria as principais características das cadeias carbônicas, nome, fórmulas estruturais, suas propriedades, composição, e identificar alguma dessas substâncias orgânicas com uso especial para a vida cotidiana, né? Então, e a minha estratégia de ensino seria estudar como surgiu as armas químicas, quando iniciou o seu uso em larga escala, o que é uma arma química, suas classificações, também diferenciar armas químicas de armas biológicas, os decretos que falam a respeito delas, e também produtos que são conhecidos como armas químicas, mas não são considerados armas químicas, como o napalm, que é um turbo de arma de fogo usado com gasolina para aumentar o efeito de uma bomba ou de lança-chamas. E tem a bomba atômica ou a bomba de hidrogênio, que são considerados como armas atômicas, pois se relacionam com a fissão ou a fusão do núcleo atômico. E segundo o Manual de Campanha do Ministério de Defesa do Brasil, esse tipo de arma ela é uma ameaça potencial mundial. E de acordo com França e colaboradores, esses agentes químicos neurotóxicos são ésteres de ácido fosfóricos. E esses neurotóxicos pode ser observado no gás sarin, que ele ataca o sistema nervoso central, faz com que a pessoa fique lacrimejando, salivando, tenha suor excessivo e ataca a musculatura, que deixa a pessoa incapaz de sustentar suas funções, causando a morte delas. E tem também o VX, que é um agente 100 vezes mais poderoso que o gás sarin. Esse penetra na pele e impede a transmissão de impulsos nervosos, causando convulsões musculares, e a morte é causada por asfixia ou parada cardíaca, e com apenas uma gota. E esse tipo de arma ele foi usado para matar o meio-irmão do líder norte-americano Kim Jong-un. Aqui tem os gases sufocantes, que é o cloro e o fosfogênio. Tem os hematóxitos, como o enxofre e nitrogênio, e também o cianeto,
E esses elementos eles conhecem no seu cotidiano. O cloro ele está presente no sal de cozinha, o nitrogênio no ar, ou então nos explosivos TNT, e o hidrogênio está presente na água. E o procedimento didático está baseado no que Libânio disse em sua palestra, que o professor deve saber passar o conteúdo que está ensinando e que ele deve ensinar o aluno a pensar e a atuar com o conteúdo que está aprendendo. E assim, o professor consegue fazer com que o aluno compreenda os motivos de aprender tal conteúdo. E os parâmetros nacionais curriculares também afirmam que o conteúdo dado em sala de aula deve estar relacionado com o desenvolvimento científico e com a transformação da sociedade. Então, o tema armas químicas se relaciona com a química orgânica, o desenvolvimento científico desta, com a transformação que o mau uso dela causou para a sociedade. Então, os alunos eles poderão compreender o motivo de estar aprendendo a química orgânica, né? E que os elementos conhecidos por eles como cloro, que pode ser usado tanto como sal de cozinha, usado no sal de cozinha, né, como um composto e usado como desinfetante para limpar a casa, pode ser um gás super sufocante. Os recursos didáticos que eu utilizaria seria o conteúdo baseado no livro didático, né, que passaria também no quadro negro, o uso do retroprojetor para demonstração das imagens das fórmulas estruturais dos compostos, um vídeo explicativo e um demonstrativo sobre os efeitos nocivos causados pelos agentes químicos utilizados na fabricação das armas químicas e um outro vídeo explicando e ilustrando como as armas químicas têm suas estruturas desarranjadas para os seus componentes serem utilizados para outros propósitos. E para a leitura complementar, também Libânio citou em seu vídeo que antes os alunos eles só tinham como fonte a leitura em livros e as visitas a bibliotecas, mas hoje eles têm outras maneiras de buscar informações, como áudios, vídeos ou artigos e notícias. No caso, pela internet, onde eles podem pesquisar tanto artigos, né, para ler, como áudios daquele artigo ou ver vídeos relacionados à matéria que eles desejam. Então, como sugestão, eu passaria link de textos sobre as armas químicas e o antídoto delas. Então, como trabalho interdisciplinar, na estrutura desses agentes, como exemplos psicoquímicos, uma grande variedade de funções orgânicas são apresentadas, como amina, éster, álcool, enfim. Então, a problemática exposta sobre este uso de certos agentes em conflitos bélicos mundiais e atuais, além do consumo de drogas ilícitas em nossa sociedade, que se apresenta como um dos principais problemas de saúde pública e de violência social, evidencia a importância de uma discussão como tema transversal do ensino da química. Então, eu trabalharia juntamente com um professor de biologia, que poderia abordar a bioquímica, efeitos deletérios dos agentes químicos e redução de riscos e os impactos ambientais nos ecossistemas, e com um professor de história, que falaria a respeito da política, ética, violência, saúde e segurança. E essa abordagem interdisciplinar contribuiria para trazer a realidade dos estudantes e aos estudantes dos problemas da sociedade global para o objetivo dessa discussão. E a avaliação seria feita juntamente com os outros professores a partir das atividades propostas em sala de aula, sendo cada grupo com 6 alunos. Eles iriam pesquisar a respeito de uma arma química, suas características, efeitos, quando foi aplicado no decorrer da história e qual a sua origem. E também avaliaria a participação da interação com o tema de sua pesquisa, né, quando o tema fosse abordado pelo professor. E aqui fala sobre a PCN, na página 5, que diz que a formação do aluno
deve usar diferentes tecnologias, para eles não ficarem simplesmente no exercício de memorização. E isso está proposto a utilizar os recursos didáticos e a leitura complementar, que explica, cita e ilustra as fórmulas de alguns compostos químicos das armas químicas. E também, ainda na PCN, que quando fala sobre ciências da natureza, diz que ela tem que se relacionar com as transformações na sociedade. O que o aluno aprende em sala de aula deve estar relacionado com essas transformações. E a aplicação da química orgânica ao longo do desenvolvimento humano mostra que ela é essencial à vida, ao nosso cotidiano, e que ela caminha com os avanços tecnológicos para proporcionar uma melhor qualidade de vida. E a atividade interdisciplinar com o professor de História e de Biologia deixará isso bem evidente, a respeito das guerras mundiais e com a aula da bioquímica. Aqui diz que o plano de aula está de acordo com o currículo básico, porque aborda o nome das fórmulas estruturais, das principais funções orgânicas, como álcool, aminas, ésteres, compostos nitrogenados. E ainda de acordo com a PCN, fala que deve abordar também a transversalidade dos assuntos com as questões da vida real e sua transformação. E o uso das armas químicas, ela está envolvida na história da humanidade, durante um período muito crítico e marcante, que foram as guerras, né? E a química orgânica vem ao longo dos anos evoluindo, procurando a cada dia soluções para as consequências do seu uso, buscando soluções para as consequências que seu uso pode causar quando utilizada para conveniência em alguma situação. E fazendo o planejamento de aula, eu pesquisei sobre várias coisas, né? Em vários lugares, e eu li uma coisa que eu não sabia, que durante a Segunda Guerra Mundial, muitos negros foram mortos, né? A história dos afros alemães se mantém desconhecida para muitos, até hoje. E nesse período do nazismo, eles foram esterilizados, né? E muitos casais que eram chamados de mistos, que eram negros e alemães, eles foram obrigados a se separar. E quando uma mulher alemã branca solicitava uma licença maternidade ou ficava grávida de um alemão nascido na África, o parceiro era imediatamente forçado à esterilização. E a maioria dos negros, durante a Segunda Guerra Mundial, sofreram esse processo de esterilização obrigatório. E esses procedimentos eram por meio de raio-x, cirurgias, diversas drogas, injeções intravenosas contendo iodo e nitrato de prata. Muitos passavam pela radiação, que era o tratamento favorito deles, porque destruía totalmente a capacidade de produzir óvulos e espermatozoides, mostrando que tanto mulheres sofriam essa esterilização. E esse assunto está de acordo com a Lei 10.639, que aborda a história afro, e também fala que durante esse período teve uma operação secreta nazista que esterilizou até crianças, contra as vontades dos seus pais. E devido a isso, muitos negros fugiram da Alemanha. E aqui tem as referências bibliográficas, os livros que eu li, os artigos e também os sites que eu entrei para poder fazer a pesquisa.